tem introdução? Não. Boa noite aí, é isso? Vai, Julião, começa aí você que está na fogueira aí hoje. Opa, então estamos Direto ao aqui, ponto, direto ao direto ponto. ao ponto. Bom, a primeira pergunta básica, né? O que é profissionalizar a gestão, né, da sua empresa, né? Pergunta aí para o Andrei, né, que Vamos lá. Bom, a pergunta é muito fácil essa. Cadê as alternativas, Júlio? Bom, antes de falar em profissionalização, a gente tem que entender o que é a gestão. O que é a gestão de uma empresa? A gestão é a maneira como você lida com a empresa, como você conduz o negócio. E fala-se muito em gestão da empresa, gestão empresarial, mas a vida também é um empreendimento onde tem que existir uma gestão. Se ela é mais profissional ou não, aí vai depender de cada um, mas a vida também é um empreendimento que você precisa ter a gestão, uma boa gestão. Haja vista que uma vida mal gerida, o que acarreta? Acarreta um monte de problemas, né? Saúde que fica comprometida e às vezes até um envelhecimento e até, por que não, a morte precoce. A empresa é a mesma coisa, é um organismo vivo. E o primeiro passo para você profissionalizar a gestão é você deixar isso muito claro, né? Primeiramente, para os sócios, que a empresa é um ser que é diferente da dos seus fundadores. Então, esse é o primeiro passo para você profissionalizar. O que é uma empresa não profissional? É aquela empresa em que a empresa e os sócios se confundem. Então, quais são os interesses da empresa? São os interesses do sócio e vice-versa. Então, existe uma simbiose entre a empresa e o sócio, de maneira que a empresa não existe uma previsibilidade, porque ela sempre vai depender do humor e da cabeça do seu dono. Ela não tem um propósito próprio de vida, não é? Ela sempre pega carona naquilo que vai depender sempre da condição emocional, né? Dos objetivos do seu dono, né? Do seu fundador. E isso é ruim. Então, você diz que uma empresa tem uma gestão profissional quando a empresa ela tem já descritos ali quais são qual que é o objetivo dela, né? Qual que é o porquê dela. E se o porquê dela é diferente do seu fundador, é o primeiro passo para a profissionalização. Se sempre o objetivo da empresa é sempre aquele que o seu dono quer, então você tem aí uma simbiose perigosa, porque quanto mais dependente do fundador for a empresa, mais frágil ela se torna. Na falta do fundador, se ela é uma entidade umbilicalmente ligada a esse fundador, ela também, com a ausência do sócio, ela também vai acabar, né? Ao passo que, se ela adquire uma vida própria, ela, ainda que com a ausência do seu fundador, ela tem condições de se manter e se perpetuar por mais tempo. Então, o primeiro passo, respondendo aí a pergunta, né? O que é profissionalizar a gestão? É deixar a empresa independente do seu dono. Ela tem uma vida própria, é uma entidade à parte do seu fundador. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a refletir aqui sobre profissionalização da gestão. O primeiro passo é fazer com que a empresa ganhe uma maturidade suficiente para existir sem depender diretamente do seu fundador. Eu vou colocar, se vocês me permitem, eu vou colocar um adendo aí, Andrei, que na minha ótica, né, a gestão, o que é a gestão? A gestão, nada mais, nada menos, são as escolhas. São as escolhas. Primeiro, na nossa vida pessoal. Quem vai ser a nossa companheira que vai trabalhar junto com a gente, né? Por exemplo, no nosso caso, nossas esposas, né? Para a gente, a primeira escolha, que é uma gestão pessoal, que aí vai refletir, né?
Então, são as escolhas pessoais, né, que é uma gestão, né? E o que você bem falou agora, que são a gestão empresarial. O quê? Que as pessoas é uma célula e a empresa ela tem que estar ajustada para não depender do eu empresa, que a grande maioria das empresas hoje, Andrei, são assim, né? São eu empresa, né? E a profissionalização é isso. Primeiro, se você vai ter sócio, você tem que escolher muito bem a pessoa. Tem que ver se ela bate com seus valores. Tem que ver se esse sócio ele quer realmente construir uma vida longínqua ou ele quer um tiro curto. Olha, eu quero que a empresa chegue no pico e eu vendo ela. E tem que ver também com a gestão de contratar os funcionários também, os colaboradores. Hoje em dia não é mais funcionário, né? Colaborador, né? Os colaboradores, né? Para quê? Para a pessoa saber quais são os valores da empresa, qual é o propósito, qual é a missão, para ver se já está ajustado. Então, para mim, a gestão primeiro são as escolhas, para depois sim a gente profissionalizar isso. É uma entrada aí, ao meu entender é isso, o começo. E aí tem uma pergunta aqui para vocês. Você pegar o seu negócio e tornar ele uma gestão profissional, custa caro? Quem que vai responder? Sou eu? Andrei, você começa. Sabe por que você começa, Andrei? Porque eu levanto a bola para vocês. Não, o seu nome começa com a letra A. E a letra A é a number one do alfabeto. É que nem a chamada escolar. Primeiro, Andrei. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, que ela custa caro, sim, mas é um investimento que vale a pena, porque você abrir mão desse custo inicial, o preço que você vai pagar lá na frente é muito caro. Então, eu vou dar exemplos para ilustrar isso melhor. O Fred mencionou aqui que tudo começa pelas escolhas, né? A gente não pode esquecer que, assim, a grande maioria das empresas que opera no nosso país e também no mundo são empresas familiares. Então, elas começam, às vezes, marido e mulher, às vezes são 2 irmãos, 3 irmãos, às vezes são irmãos e um cunhado, né? Ou às vezes até amigos, tá? Mas por que que, mesmo uma sociedade entre amigos, ela também tem uma estrutura familiar? Eu vou explicar por quê. Porque vamos pegar um exemplo aí de 3 amigos, 4 amigos que se reúnem e montam uma empresa, tá? Aparentemente não tem por que você rotular essa empresa como uma empresa familiar. Mas por que que ela é uma empresa familiar? Porque cada um desses 4 amigos tem esposas. Se são amigas, tem esposos, maridos, né? E, invariavelmente, dentro de uma empresa familiar, você vai ter a interferência. Você vai ter interferência do cônjuge do sócio ou da sócia. Então, isso é natural que aconteça. Aí vocês querem um pouquinho mais de complexidade? Esse casal, às vezes os casais são amigos muito próximos entre si. E não existe nenhum tipo de problema entre eles, tá? Se dão muito bem. Mas aí vem os filhos. Os filhos têm as esposas. As filhas têm os maridos, que também interferem, também palpitam, né, nos negócios, na condução dos negócios da empresa. Até chegar o momento em que a empresa ela fica pequenininha, ela começa maior do que a família, mas a família fica muito maior do que a própria empresa. Então, a estrutura decisória, ela fica extremamente inchada, maior do que a própria empresa. Então, você tem aqui, por exemplo, aqui você tem a empresa, ela começa maior do que a família. Só que daqui a pouco a família vai crescendo, 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 e a família, ela abraça aqui, ela engloba a empresa, que fica pequenininha, perto da família. E quando isso acontece, algo precisa ser feito, porque a estrutura familiar, ela funciona no início,
mas num determinado ponto, quando a família é maior do que a própria empresa, começa a ter os atritos, começa a ter os conflitos. E você precisa ter instrumentos para poder resolver esses atritos. E é aí que você precisa da profissionalização. Então, pegando o exemplo que você trouxe, Júlio, para responder a pergunta do Júlio, né? Pegar o exemplo do Fred, desculpa, para responder a pergunta do Júlio. Então, o Fred, ele menciona que tudo começa pelas escolhas. Então, começa pelo cônjuge, né? Quando você considera aí uma empresa marido e mulher. Quando você considera uma empresa, tá, entre amigos ou conhecidos, enfim, sócios, né? Você tem que considerar os cônjuges dos sócios e, mais adiante, os filhos dos sócios. Aí os agregados, os maridos e esposas dos filhos dos sócios, né? Sogra, sogro, sem contar todas essas interferências que acontecem. Então, dentro da estrutura familiar, quando a família fica maior que a própria empresa, você precisa de ferramentas para poder profissionalizar isso aí, para atenuar e aparar aí essas interferências. Tá? E aí, respondendo a pergunta do Júlio, custa caro? Custa muito mais caro você deixar essa gestão amadora e criando ranços, entendeu? Porque imagine você que a família inteira trabalha na empresa, tá? Só que ali, muitas vezes, os fundadores são pessoas muito competentes, né? Normalmente é assim. Porque quando não é competente, aí a empresa não tem nem problema de sucessão, porque ela morre antes, né? Ela não sobrevive. Mas quando ela sobrevive ali, os primeiros anos, com aqueles que são os fundadores, né? Tudo está indo muito bem, até chegar um parente, tá? Normalmente é um familiar, que não tem aquele mesmo talento, não tem habilidades, mas é aquele cara que ele manda na empresa, ele é dono, né? E aí, como resolver isso? Existe uma premissa, você não contrata uma pessoa que você não possa demitir. Não se contrata quem você não pode demitir. E como é que você vai demitir um sócio? É possível? Sim, é possível, mas demitir um sócio não é simples como demitir um funcionário. É muito mais traumático e caro, extremamente caro. Então, respondendo a pergunta, Júlio, custa caro profissionalizar? Custa, não custa barato, tá? Porque de cara você já vai ter que abrir mão de algumas facilidades. Porque é muito tentador você começar um negócio, aí você tem a sua, uma pessoa que da sua família que que faz tem noções de marketing, né? Você pega aquele filho que tem, noções sei lá, de qualquer coisa, você vai trazendo a família para dentro do negócio. É muito tentador isso. Só que conforme a estrutura vai crescendo, meu amigo, essa família vai ficando grande, maior do que a própria empresa. E aí você tem que fazer ajustes, aí vai ficar cada vez mais caro você fazer esse ajuste. Então, qual que é o ensinamento que a gente tem que ter? É um custo que vale a pena você já começar de imediato, entendeu? É muito mais simples você já começar enfrentando essas questões de início, onde não existe tanta, quando o negócio está pequeno mesmo, né? Quando de fato ainda não começou a entrar dinheiro, é muito mais fácil você fazer essa normatização, essa profissionalização do que quando o negócio está maior. Porque quando começa a entrar dinheiro, meu amigo, e você começa a podar a família, aí, além de você ter problema entre os sócios, você vai ter problema também familiar. Né? Quantos casamentos que já não se abalaram por questões da empresa? Há relatos de empresários, né, que foram profissionalizar, muitas vezes a manobra não foi bem sucedida e, além da empresa ir para o buraco, a família também se desestruturou. Então, é muito delicado isso. Então, é preferível, tá? Se é algo que você vai precisar enfrentar mais cedo ou mais tarde, para poder se perpetuar, é preferível que se faça o quanto antes. Quanto antes você fizer isso, mais saudável é e mais barato é também, porque quanto mais a empresa está faturando, quanto maior a empresa, mais o maior o desgaste para você poder fazer qualquer tipo de mudança, principalmente quando você já cria uma cultura de nepotismo, de você trabalhar com familiares, né?
e sem muitas regras de governança. Então, é muito, muito delicado. Moral da história, já comece um negócio já atento a essas questões que a dor vai ser menor. Muito bom. E tem aquela coisa, né? Quando a gente fala de gestão, né? A gente sempre, quem está começando, né? Uma empresa aos poucos, fala gestão de uma pessoa só, né? Eu, empresa, né? Porém, tem aquela coisa, né? Que a gente escuta bastante, que se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Como que é isso para uma gestão profissional? Júlio, todo negócio, quando ele começa assim, de uma forma, vamos chamar assim, uma forma caseira, começa eu empresa, tá? E não está errado. Então, num primeiro momento, no primeiro estágio do negócio, é muito natural que você tenha a empresa igual ao sócio. Empresa igual ao sócio, porque é muito comum, o próprio sócio, inicialmente, ele é aquele cara que faz tudo. Isso é muito comum acontecer, tá? E não é errado. Agora, o errado é você... não vou dizer errado, acho que errado é uma palavra muito forte, mas assim, o que não é assim, aconselhável é que você se acomode nessa estrutura do eu sou a empresa e eu faço tudo, porque isso vai chegar um momento que você, aquilo que a gente já discutiu aqui outras vezes, né? De fato, você não tem um negócio, porque você só vai realmente ter um negócio quando esse negócio for dissociado da sua pessoa. Enquanto você, a sua empresa e você for uma pessoa só, você de fato não tem uma empresa. Por que que você não tem? Porque, cara, aconteceu qualquer problema com você, acabou o negócio. Então é algo que você não pode vender. Se você não pode vender, é porque não é um ativo, né? Então um negócio tem que ser um ativo. E o que que é um ativo? Aquilo que tem valor de mercado, aquilo que pode ser vendido. Se o negócio é você não tem como se vender, né? Então fica complicado. Então, por isso que o eu empresa, ele é admissível sim, mas no início da operação. E conforme as coisas vão crescendo, vão amadurecendo, é importante que você treine, delegue, né? E crie, através de processos muito bem definidos, para que outras pessoas façam aquilo que inicialmente foi você que fazia. Você tem que treinar pessoas para fazer aquilo. E você vai galgando outras posições, né? Você vai se ocupar mais da parte de visão da empresa, estratégia da empresa, né? E vai deixar esse lado operacional aí para outras pessoas fazerem. Ô, Andrei, hoje você foi o escolhido, viu? Tô vendo. Hoje vamos tirar você da zona do conforto. Ai, ai. É assim, né? E para não acontecer isso, tem aquele contrato, né? Que é tudo que a gente debate aqui, a gente sempre já falou em algumas reuniões anteriores, né? Que fica legal para o pessoal também procurar nossos canais, né? Para procurar também que muitos assuntos aqui que são que o empreendedorismo é um assunto ligado no outro, não tem jeito. Se é venda, Exatamente. se é compra, se é ativo, se é passivo, é tudo ligado no outro. Mas a nível jurídico, vamos dizer assim, que você é expert nessa parte, tem aquele contrato de expectativa, né? De expectativa dos sócios, né? É, que, que aí, puxa, porque é muito difícil, né? Você começar uma empresa familiar, o que você fala, como que eu vou mandar minha esposa embora? Né? Você fala, nossa senhora, vou ter que dormir na casinha do cachorro hoje, né? Então, como que fazer isso, já que o pessoal tá escutando, está vendo isso, né? Com certeza muita gente está passando por isso agora, Uhum. né? E para a pessoa que quer começar, também tem pessoas também que estão vendo a gente e querem começar a empreender também. É, qual que seria o início de tudo? Por exemplo, eu abri um CNPJ, né? Como que eu faço a nível de sócio? Como que Sim. eu procedo assim, para já não começar com isso, sabe? Já para começar com os pingos nos is. Você sabe que essa questão ela é tão importante que eu diria o seguinte: antes de você abrir um CNPJ,
é recomendável que se tenha um documento que é anterior ao próprio CNPJ, que é um acordo de sociedade, é um acordo de sócios. Tá? Esse acordo de sócios, também chamado de acordo de acionistas, vai depender da configuração da empresa, né? Mas vamos considerar uma empresa limitada, né? Então, um acordo de sócios. O que vai nesse acordo de sócios? Porque no início é muito comum que a empresa ela dependa muito do sócio. Tá? O sócio não é só aquele cara que investe, que põe dinheiro no negócio, é aquele cara que também trabalha. Ele presta serviços para a empresa. Então, no acordo de sócios vai ficar, ou melhor, recomenda-se que se coloque nesse documento o que cada sócio ele espera do outro sócio. Então, vamos supor, vamos pegar o exemplo aqui, nós aqui, tá? Então, nós estamos aqui, nós 4. O que cada sócio espera do outro? Então, isso vai ser colocado num documento, num papel. Então, o sócio Mauro, dentro do acordo de sócios da empresa X, né, do projeto X, às vezes não tem empresa ainda, mas o que ele vai trazer para o negócio? Então, o Mauro vai fazer isso. O Júlio, o que o Júlio vai fazer? O que ele vai trazer para o projeto? Ele vai se ocupar disso, daquilo outro. O que o André vai fazer? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá? Mesma coisa o Fred. E esse documento não precisa ser um documento assim, com aqueles jargões, né? Nada disso, é um documento muito simples para dizer o que cada sócio vai trazer para o negócio. E esse documento vai ser assinado por todos. Respondendo a sua pergunta, Fred, eu considero, tá, hoje, aí com 27 anos de advocacia nessa área, né, ajudando empreendedores a montar os seus negócios do zero, eu vejo que esse é o acordo mais importante para você iniciar um negócio. É você colocar no papel o que cada sócio espera do outro. Porque amanhã ou depois, você, de posse desse documento, você vai poder chegar para o seu sócio, sendo o seu sócio a sua mulher, o seu marido, o seu irmão, o seu filho, sei lá, o que for, você vai dizer, olha, cara, tá aqui, né? E tem um ditado que diz assim, né? O que é combinado não sai caro. Porque ele pode alegar 1 milhão de coisas, tá? Mas ele não vai poder negar que ele assinou aquele documento. Ele vai poder dar alguma desculpa por que ele não fez. Mas ele não vai poder dizer que não era para ele fazer. Vocês estão entendendo? Então, esse documento, eu hoje atribuo, assim, da maior importância para qualquer projeto que se tenha, tá? Seja dentro de uma estrutura familiar ou não, entre amigos, o que for, tá? Qualquer sociedade começa com um acordo, é o documento inicial para qualquer negócio, o que cada sócio vai se comprometer a trazer para o negócio. Aí sim, depois do acordo, depois de estar validada todas essas obrigações entre os sócios, né, aí sim pensa-se na parte burocrática da coisa, que é a abertura do CNPJ, junta comercial, se for o caso, mas primeiramente o acordo de sócios. Ô, Júlio, agora eu peguei a quinta marcha aqui, né? E continuando o que o Andrei está falando, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual o primeiro procedimento que a gente faz na empresa, Júlio, a nível de gestão, né? Qual o primeiro colaborador que a gente contrata a nível de gestão? Por exemplo, claro, vamos exemplo com a sua empresa. Você tem uma empresa de personalização do ramo corporativo, né? Como que você começa? Por onde você começa essa gestão, Júlio? Como que você começa aí? Vamos lá. Abrimos o CNPJ, o nome e o produto e o serviço que vamos oferecer. Beleza, o Júlio está lá, né? Vamos lá. Qual o primeiro, o beabá, Júlio? O beabá, primeiro beabá. Eu acho que o primeiro beabá de qualquer empresário, empreendedor,
começa numa expectativa versus realidade, né? Porque muitas das vezes a pessoa, digamos assim, recebe um canto da sereia que aquilo é uma brecha, uma oportunidade que ela vai ser muito bem sucedida, né? E às vezes por essa euforia, por essa expectativa exacerbada, digamos assim, ela quebra a cara logo no começo. E não é à toa que nós temos um dado aí mais famoso, né, do Sebrae. A cada 80% das empresas quebram nos 3 primeiros anos, né? Então, a pessoa pega um ofício que ela tem, que ela entende, se é um confeiteiro, nossa, acho que eu faço um ótimo bolo, né? Se é uma pessoa de personalização, nossa, eu lido muito bem com arte, sou design. Ou um rapaz que é advogado, eu sou um excelente advogado, nota máxima, né, na OAB e etc. E esquece que não é só o técnico, né? Que é um ponto comercial, que é uma empresa, que é um organismo vivo, que você tem que se preocupar com precificação, com a concorrência, se você tem fluxo de caixa ou não para aguentar aquele tempo de maturação do negócio. Então, é muito mais do que a sua profissão. E aí, você coloca, geralmente, né, os bois na frente do carro e vai para cima, né? Aquela coisa, não, empreendedor, etc. Importante é vender, importante é fazer. Então, a gestão já começa sem gestão, vai assim mesmo, sabe? Vai empurrando com a barriga, o importante é vender. E eu vejo assim, muitos amigos também empresários que acaba começando um negócio quando está tendo demanda, né? Aí tem aquela demanda, tem aquela procura, tem aquele serviço, fala, puxa, está dando certo, vamos que vamos. E aí ele Vai no embalo da galera, né? vai no empurrão, sabe assim? Aquele cara que te empurra assim, você vai no escorregão. Agora é fabricar calcinha, vamos vender calcinha. Agora é camiseta da Copa, vamos fazer camiseta da Copa, estourar a boca do balão, né? Isso, aí ele vai naquele empurrão, e aí nesse empurrão que começa a vender, começa a entrar um dinheiro, ele cai numa das coisas totalmente anti-gestão, é o operacional. O cara trabalha, vende, opera e não tem tempo para profissionalizar o negócio dele a longo prazo, porque não é só aquele momento que está dando certo. Ele vai ter impacto de baixa, ele vai ter chegar uma hora que ele não vai dar conta sozinho, ele precisa de pessoas. Mas por falta de fazer essa antecipação, vai naquela coisa, né, de vai indo, vai acontecendo, vai dando certo. Muitas das vezes começa o negócio até sem dinheiro, né? Vai usando o dinheiro que entrou naquele mês já para pagar a conta do próximo. E aí, se está venda fraca, usa o cartão de crédito e vai cada vez mais se embolando, né? Então, eu acho que o primeiro passo, né, antes de tudo, é realmente fazer essa famosa sondagem de negócio, né? É um estudo de campo, né? Um estudo como que é o preço, precificação, as suas condições financeiras, quanto tempo você vai aguentar, né? E se não vender, quanto tempo? Esse produto é atual, esse serviço ainda tem demanda? Muitas das vezes você tem um serviço que tem demanda, mas está no lugar errado, né? Então, justamente esse é um desafio, né, de controlar as emoções, né, as expectativas, né, e, e muitas das vezes você vê uma ideia, né, um projeto, né, você vê só números, né? Até mesmo quando você vai abrir uma franquia, por exemplo, o que o pessoal te vende? Olha, o retorno desse investimento é 12 meses, você recupera o seu investimento, tem um ticket médio de vendas X, você vai faturar Y
são só números encantadores, né? Você fala, uau, né? Meu Deus, vou investir aqui R$300 mil, recupero em 12 meses, depois 30% ao mês de lucro. Que investimento que dá isso? E para colocar a mão na massa, né? Então, muitas das vezes começa um pouco antes, né? Então, é como gerir, profissionalizar até mesmo você, né? A forma de você ter cautela para começar algo. E ser cauteloso não é ter medo, né? Não é, então, se eu ficar pensando toda hora que eu tenho para fazer, eu não começo nada, né? Aí que tá. O medo não é um congelamento. O medo te prepara como cautela em você se preparar melhor, não para começar, mas quando a coisa apertar, né? E para você também ter uma continuidade para não fechar em 3 anos, né? É o Ou famoso antes, né? empreendedor, ele Pode tem que falar. estar, ele tem que ser otimista sempre, ele tem que buscar o melhor, mas por cautela, ele tem que se preparar para o pior. Eu gosto dessa frase, né? Então, você sempre busca o melhor e luta por melhor, mas esteja preparado para o pior. E se o pior acontecer, você tem rotas de escape, né? Rotas de fuga, porque eu fico assim abismado, né, com algumas literaturas que eu vejo e me parece assim são respeitados, toda opinião é sempre respeitável, né? Mas eu fico um pouco assim apreensivo quando eu vejo pessoas defendendo bandeiras, né, de que o empreendedor ele tem que ter ele tem que ir, sabe, e não pensar nas rotas de fuga. E eu sempre faço, né, um paralelo com a vida. Se você entra num cinema, caramba, o cinema não foi projetado para ter problema, concorda? O cinema não foi projetado para pegar fogo, não foi projetado para ter adversidades desse tipo. Ele foi projetado para gerar entretenimento, para divertir o público. Mas vocês concordam comigo que pode acontecer um curto-circuito, algum problema, sei lá, o que for, e gerar um problema ali de incêndio? Cara, se acontece um negócio, você não tem que ter rota de fuga. A empresa é a mesma coisa, o empreendimento é a mesma coisa. Então, essa história de que você tem que ir, sabe, meio kamikaze ali, ou tudo ou nada, né? Eu, particularmente, sou um pouco contrário a esse tipo de ideia, porque o empreendedor, ele tem que ser um gestor de risco, tá? E tudo é válido, sabe? Tudo é válido no empreendimento, menos você colocar sua cabeça a prêmio, né? Você correr o risco da ruína. Então, pensando nesse aspecto, caramba, é importante que você, quando projeta uma ação, alguma coisa, né, dentro do empreendedorismo, é importantíssimo, não é você ser pessimista, você considerar ali a possibilidade de dar errado. Cara, faz parte da vida, as coisas organicamente dão errado, faz parte, né? Você projeta uma coisa, acontece outra. Então, o verdadeiro empreendedor é aquele que aconteceu diferente daquilo que eu previa. O bom empreendedor é aquele cara que previu, inclusive, o insucesso. Se acontecer aquilo, de não corresponder àquilo que ele estava buscando, ele tem uma rota de fuga. Né? Deixa eu falar. Pode falar, Mauro. Não, eu só fazer um comentário que brasileiro, ele bota que vou abrir um negócio, ele não tem planejamento, ele vai de qualquer jeito e depois se ajusta no caminho. O que o Andrei falou é assim, antes do cara abrir empresa, ele tem que fazer o planejamento da empresa, né? Para ter as rotas de fuga. Mas quem é que faz isso? São poucos, né? O cara só vai fazer um planejamento empresarial quando ele está mais assim, mais bem calçado. Pelo menos é o que eu vejo, né? Olhando assim o geralzão, o povo, quem faz planejamento, resolve, vou vender chinelo, abre uma empresa de vender chinelo. Sim. E vai. Olha como é que é importante isso, tá? Não estava no script, né? Por isso que é legal, né? Esses bate-papos assim, né? Abertos, né? A gente não está seguindo nenhum tipo de script aqui, né? E olha como é legal.
Vou dar um exemplo aqui de rota de fuga, tá? Para dar uma contextualizada aqui, não ficar uma coisa muito fluida. Vamos supor aqui, vamos trabalhar em fluxo de caixa, né? Que o Júlio falou em fluxo de caixa. Então, vamos considerar que eu tenho aqui, eu tenho caixa para operar no prejuízo, sabe? Para operar no vermelho, tá? Eu tenho aqui, sei lá, eu consigo operar por 6 meses, estou dando um exemplo hipotético aqui. Eu consigo operar por 6 meses no prejuízo. E eu consigo suportar um prejuízo de X. É o meu teto. O que é ter uma rota de fuga, uma escape? Cara, quando bater isso aí, é a luz, pá, pá, pá. Não é luz amarela, cara, é luz vermelha. O que você tem que fazer? Você tem que acionar o paraquedas, cara. Por quê? Porque o que é uma rota de fuga? Rota de fuga é o momento em que você dá o stop na operação e você tem ainda fôlego, você tem recursos para poder pular e acionar o paraquedas. Agora, o que acontece normalmente não só com os brasileiros, mas acho que, sabe, o empreendedor incauto, né? Aquele cara que vai com as cabeças, né? Quando ele toma consciência de que o negócio já foi que ele não tem mais, ele já não tem mais fôlego. Ele não tem aquela reservinha para poder fugir, para poder escapar. É isso, é você ter uma rota de fuga. Você ter uma coisa, sabe, mapeada até onde você pode ir. Porque até para você ter uma rota de fugas, cara, você tem que ter oxigênio para você percorrer a rota de fuga, porque senão você morre asfixiado ali, sem oxigênio, você morre ali, cara. Né? Então, até para você ter a rota de fuga, você tem que ter uma reservinha básica, entendeu? Para você poder mudar aí a chavinha, fazer, sabe, mudar o leme, né, do seu negócio. Depois que acabou tudo, cara, eu vejo muitos negócios, né, que às vezes, né, dentro da advocacia, né, o cara, quando ele procura a gente, ele não tem mais reserva alguma. O que esse cara vai fazer? Você entendeu? Então, esse é um exemplo clássico de você ter você programar, né, planejar uma rota de fuga. Rota de fuga, até para fugir, você precisa ter uma reserva de oxigênio, porque sem oxigênio você não vai para lugar nenhum. Eu praticamente, né, mesmo quando eu era empregado, quando eu era CLT, eu sempre tinha meu plano B. Né? Trabalhei em várias empresas, mas sempre com plano B. Falei, não, peraí, né? Eu não sou dono, eu sou funcionário, eu tenho que ficar preparado. A gente veste a camisa da empresa, tudo, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso. E o empreendedor, eu no meu negócio, eu já tenho meu plano B. Eu já tenho meu plano B definido. Porque a gente tem que ser realista. Não pode ser futurista. Ah, vou esperar passar a crise que vai melhorar. Meu, você vai se afundar mais. Eu tenho um exemplo muito prático de um tio meu, meu mentor, que já faleceu. Na época, ele tinha 40 lojas de celular. Na época. O que aconteceu? Ele vendia aparelho celular. Nossa, show de bola, né? Na época do StarTAC, né? Aqueles telefones. Aí o que aconteceu? As operadoras começaram a vender o aparelho. E aí? E aí, meu amigo? Cara, ele teve que fechar as 40 lojas em 15 dias, senão ia à falência. Olha que louco isso. Então, a gente, como empresário, a gente tem que estar preparado para isso. Mas eu tenho uma pergunta aqui, uma questão, uma pulga atrás da orelha, né, que a gente brinca, de como que a gente pode falar para as pessoas para que não chegue nisso. Não, eu estou dizendo, a maioria assim, vamos empreender, né? Que é a moda, né? Empreendedorismo, não sei o que lá, blá, você tem que ter seu próprio negócio. Mas, cara, o que é, Andrei? O que é, Júlio? Mauro? É cultural isso? O que a gente tem que fazer para a gente não chegar nesse ponto?
Ah, vou pegar meu fundo de garantia e abrir uma barraquinha de cachorro-quente que vai dar certo. Você entendeu? O que é? O que é? Falta um ensinamento cultural, falta uma faculdade, falta um incentivo de antes disso da pessoa entender o que é empreendedorismo mesmo. Ou por quê? Porque às vezes a pessoa se frustra. As poucas economias que ele tem, ele perde e vai perder. Não tem como não perder, né? Porque você vai entrar, você não vai entrar no mar calmo, né? Você vai entrar na tempestade. Você vai ser um barquinho no meio do oceano, cheio de tubarão, cheio de transatlântico, né? E você ali, né? Então, o que tem que ser feito para prever isso e para não ter tanta empresa que fecha? Mauro, você ia fazer uma pergunta, né? Alguma Não, só ia fazer um comentário do que foi falado, né? Mas falando do Fred, eu acho que é não ir muito na empolgação, estudar o mercado, se preparar, porque não adianta só ter a vontade de abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Tem que estudar a concorrência. Quantas empresas há negócios que nem conhecem os concorrentes? Sim. Você Aqui sabe, gente, que muito. se a gente pudesse escolher, né, uma ação de todas as ferramentas, né, para você poder minimizar esse risco, qual que é o mais importante? Tudo passa por aquilo que o Mauro falou, né, que é o conhecimento do seu segmento. Você saber como é que funciona o seu segmento, quais são os seus principais concorrentes, quanto que eles cobram, como eles atuam. Isso é fundamental, tá? Porque não adianta você querer ser completamente diferente. Não estou dizendo que você tem que seguir a manada, não é isso, mas você tem que conhecer o que a sua concorrência está fazendo. Então, é muito saudável você entender como é que eles estão fazendo, sabe? Como é que eles estão lidando. Então, é fundamental. Agora, de todas as ferramentas, tá? Que eu atribuo assim, a mais importante para você minimizar esse risco, é um documento chamado fluxo de caixa projetado. Tá? Como é que funciona esse fluxo de caixa? Você cria... O que é um fluxo de caixa? É entrada e saída de recursos. Tá? É a contabilidade do português, né, que a gente brinca, de padaria. O lápis aqui, a caneta aqui na orelha, né? Então ele vai colocando tudo que entra, tudo que sai, tudo que entra, tudo que sai. Isso se chama fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa projetado? Você projeta para o futuro a expectativa que você tem de entradas, né, receitas e despesas. Você projeta isso para o futuro. É óbvio que você vai errar, tá? Essa sua projeção ela não vai acontecer exatamente como está ali. Mas por que é importante? É importante porque você tem uma dimensão mais clara do terreno que você está pisando. Porque muitos negócios nem começariam se o fundador fizesse essa projeção. Porque ele ia perceber que ele não tem gás para chegar. Um documento desse mostra já de cara se você tem bala na agulha para sobreviver um ano, por exemplo, ou não. Quando você faz esse fluxo, você monta esse fluxo, que é um documento importantíssimo, que não precisa ser bonito, tá? Mas ele tem que existir ali. Ele pode ser feito ele pode ser feito numa folha de pão. Agora não tem mais folha de pão, né? Na minha época tinha aquela folha bonita, né? Que a gente fazia até pipa com ele, que era parecia uma folha de seda. Agora, não importa onde você vai fazer, você pode fazer num caderno, sabe? Não precisa fazer numa planilha Excel, né? Pode fazer numa folha de caderno. Mas é importante que você coloque ali uma projeção de receitas e despesas. E ali você vai saber o seguinte, bom, cenário 1, tá? Eu tenho o meu ponto de equilíbrio no mês X ou no ano Y, não importa. Cada negócio ele tem um ponto de equilíbrio característico, né? A considerado o investimento que você teve que fazer, né? Aquele investimento inicial. Quando você coloca esses números, tá? Você vai ter condições de saber até onde você vai aguentar. E ali também vai te ajudar para fazer essa reserva, né?
e aonde que você vai estopar a operação se for necessário. Se o foguete não subiu, se o avião, você tem uma pista de decolagem, né? Se o avião não decolou até o instante ali, o instante X ali, né? O T1 ali, né? Da física ali, cara, se ele não... Então, você aborta a operação. E é assim que a gente tem que ser. E não tem que ficar com aquele sentimento assim, pô, sou um fracassado. Não, cara, você é fracassado se você mesmo nesse momento que deveria ter parado, você não parou. Porque ali você vai fracassar. Se você, naquele momento ali, porque o seu negócio está numa fase experimental. Experimental. Quando você é contratado numa empresa, ou você contrata alguém, não tem um contrato de experiência, caramba, por que você também não submete o negócio a um contrato de experiência entre você e a empresa? Então, você dá o fluxo de caixa, ele te mostra isso, sabe? Então, o seu ponto de equilíbrio é o tempo de experiência que você vai dar para o negócio. Se ele não decolar até ali, cara, você aborta a operação. Mas você aborta com uma reserva suficiente para você fazer alguma outra coisa, né? Muito bem. E aí tem uma coisa, né, falar uma coisa que me dura, né? Tem um jargão, né? Que brasileiro, o que é, Mauro? Brasileiro é o quê? Não desiste nunca, né? Brasileiro não desiste nunca, né? Sonhador. É isso aí, né? Aí é só oba-oba, brasileiro não desiste nunca. Só que tem aquela coisa, né? Não quer dizer que a resiliência é inteligência. Que se você bota um cavalo com um tapão aqui no olho, ele vai numa direção só e se ele meter a cara na parede ou cair no penhasco, ele não está olhando só para frente, né? Então, esse jargão assim acaba sendo uma coisa meio cega, né? Porque você pega, por exemplo, qualquer carro básico, né? Você entra no carro, abasteceu, o que o carro tem lá no combustível? Tanque reserva. Quando o negócio está no reserva, acende a luz. Para que existe aquela jossa? Você não ficar no meio do trânsito, sem combustível, tem que empurrar seu carro na ladeira. Gostei da comparação, é exatamente isso. Agora tem um detalhe, hein? Veja bem, o brasileiro não desiste nunca, né? Cara, até para você não desistir, o que eu estou interpretando? O que é não desistir? Eu não desisto do meu sonho de empreender. Agora, você desistir de um projeto que não decolou, cara, isso não é sinal de fracasso. Isso é sinal de inteligência. Porque imagine, tá? Imagine o cidadão que está com o carro, acendeu ali a luz da reserva. Cara, o brasileiro não desiste nunca. Porra, cara. Você tem uma capacidade ali, você vai ter, sei lá, quanto que tem um tanque reserva. Se você está numa 23 de maio, né? Tudo parado. Cara, acendeu a luz da reserva, você vai para Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, ainda você tem... Cara, você não vai parar no primeiro posto? Pensa bem. Não, mas brasileiro não desiste nunca. Eu vou seguir o meu propósito, vou até o Itaim Paulista com esse tanque. Vocês estão percebendo? A comparação ela é forte, mas, cara, é a mesma coisa. Então, até para eu não desistir do meu sonho de empreender, eu tenho que ter a cautela e estabelecer o seguinte: se a luz amarela, sabe, acionou a luz amarela ali do meu tanque, da minha reserva, é o momento que eu tenho para abortar a operação e eu vou mudar a operação. Vou continuar empreendendo. Eu não desisto do meu sonho de empreender, mas eu é o momento para você fazer ajustes na sua operação. Isso não é desistir, isso é sinal de inteligência. Não é fracasso, não é sinal de fraqueza, é sinal de estratégia de vencedor, porque o vencedor também erra, o vencedor também tem que fazer ajustes. Essa história de que você tem que ir desistir, isso aí é coisa de, sabe, não está certo isso aí, sabe? É muita inocência você pensar, você vai contra a lógica das coisas. Acendeu a luz amarela, eu gostei muito da comparação, porque você tem que ter a sabedoria de saber quando é que acende a sua luz amarela. Quanto que cabe na sua
no seu tanque de reserva? Por quanto tempo você vai conseguir rodar? Lembrando que você tem que ter o combustível necessário dentro dos seus recursos para poder procurar o próximo posto. E é exatamente a mesma coisa o empreendedor. Quando você tem que ter a sabedoria ali para saber o momento para você acionar a luz amarela, onde você vai ter combustível suficiente para você mudar, pivotar seu negócio, etc. Isso, de novo, não é sinal de fraqueza, isso aí é inteligência de negócio. É isso aí, pessoal. Bom, como estamos no tempo aí, pessoal? Podemos ficar mais umas 3 horas? A gente já está nos minutinhos finais já, Fred. Você vê como passa rápido? Nossa, é muito rápido, né, Andrei? Bom, É. espero que o pessoal tenha assimilado alguma coisa, né? E, pessoal... Ô, Mauro, faz nosso comercial aí. Onde que o pessoal encontra a Foster? Onde que ela pode encontrar a gente, os nossos conteúdos? Até Manda bala aí. para momentos onde a gente aprofunda mais, né? Onde a gente analisa com mais profundidade. Porque esse aqui só foi o aperitivo, né? Só foi o carpaccio, né? O filé mignon ainda, né? O filé mignon ainda não está aí, né? Temas como esse e outros que já passaram, e até outros que virão, a gente encontra tudo no nosso blog, lá no site da Foster. Tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo relacionado com as reuniões que a gente faz aqui de quinzenais, né? E você também pode assistir as reuniões que elas estão gravadas no nosso canal do YouTube. Vocês acessam o site, nosso site tem um link direto para o nosso canal do YouTube. E ali vocês podem se deliciarem, né? Que ali tem entrevista com empreendedores, tem casos, tem muita coisa bacana lá. E agrega demais. Eu convido vocês para conhecer o nosso canal do YouTube, tá bom? E segue a gente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, a gente também está no LinkedIn, estamos lá no meio dos grandes empresários lá que fazem parte da Foster Internacional, e estão todos convidados para participar. Vamos, né? Clica no sininho, segue a gente, como que é a história? Eu nunca aguardo, né? Tem um jargão Bate aí. no sininho, se inscreve e bate no sininho para receber, né? As notificações, é isso aí. Estão todos convidados. Maravilha, também, pessoal. e aceitamos sugestões de temas, né? Se tem um tema que gostaria de que a gente debatesse, é só mandar para a gente no direct do Instagram ou pelo próprio site, lá pelo formulário, tá? Que a gente estuda e colocamos no ar um debate sobre o tema. Estão todos convidados. É isso aí. Perfeito. Então, um abraço a todos. A gente vai se despedindo por aqui e até o nosso próximo encontro, né? Fred e Isso aí. Júlio têm considerações finais aí a fazer? É isso aí. Já foi colocado um aperitivo aí e até o nosso próximo encontro aí. Obrigado por todos aí. Falou! Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.